Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, na continuação da nossa aula, né? A gente parou, a gente estava mexendo na tabelinha aqui dos alunos, né? Como se eu tivesse clicado aqui na tabelinha alunos, tá? Vamos pensar aqui em algumas outras ações para gente ir melhorando cada vez mais esse nosso layout, tá? O que a gente pode fazer mais aqui? Vamos ver. Vamos ver. Editar, tem um editar. Posso. Aqui a gente pode pensar num botãozinho de nome matricular aluno, tá? Em vez de novo aluno, matricular aluno, né? Que levaria para uma telinha de matrícula, né? Então tá, matricular aluno. O que mais que eu posso fazer? A gente pode editar o aluno. O que mais? A gente pode suspender, a gente pode. O que mais? Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um link como se a gente fosse clicar no nome dessa pessoa e ele fosse para uma página onde desse para editar o perfil do cara, né? Ah, uma coisa importante que a gente esqueceu aqui é o seguinte, matrícula, né? Todo aluno tem uma matrícula. Então vamos lá, turmas, alunos, atividade, esse aqui é o menu. Vamos lá na nossa linha. Já está começando a complicar, né? Por causa desses códigos. Então vamos lá, matrícula. Vamos colocar depois do nome? Pode ser. Vamos colocar depois do nome. Depois do nome aqui, então a gente teria a matrícula. Aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que vir aqui nos co-span, né? Já que a gente adicionou uma nova coluna, a gente coloca aqui um co-span igual a 4, tá? Vou dar um Ctrl S aqui e a nossa coluna, ela está aparecendo aqui, mas ainda não está clicável, né? Digamos assim. Vamos então aqui, depois do nome, a gente vai começar a pôr a nossa matrícula, tá? Então, ó, aqui sim é a matrícula. Vamos pensar 2020 3456. Vamos copiar isso aqui para ficar uma coisa mais padronizada, né? 2020, não sei o que lá, 34. Depois aqui 88, 98 e aqui 76. Ctrl S e tá aí o nosso resultado, tá? Agora a gente pode centralizar aqui essa matrícula. Vamos centralizar, eu devia ter centralizado na primeira cópia aqui. Vamos fazer um teste align aqui dentro mesmo. Text align center. E aí a gente copia aqui para o resto do CSS, né? Vamos lá. Matrícula. E aqui. Vamos lá, matrícula. Aqui. E matrícula aqui. Ok. Vamos lá. Centralizou tudo, beleza. Agora, pessoal, ó, aqui ficou com aquele negocinho do padding left, né? Não precisa dele. A gente já que o valor está centralizado, a gente não precisa disso aqui. Isso aqui é bom para vocês verem que, eventualmente, enquanto desenvolvedores, vocês vão pegar códigos, né? Para fazer análise de sistema, para fazer reparo, para fazer novas funções, novas funcionalidades. Então vocês têm que entender como que funciona a dinâmica da coisa, né? Vamos só diminuir essa tabela aqui um pouquinho. Vamos colocar uns 90% nela para a gente ver o comportamento disso. Então Ctrl S aqui, né? Agora a gente vai centralizar ela, né? Vamos fazer um align center aqui.
não centralizou nossa tabela, porque Align Center, tá. Para resolver isso aqui, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode, eu acho que aqui no Align, não funciona aqui. Nós podemos colocar um div aqui de fora da tabela, né? E aí a gente pode rodear essa tabela com o div, tá? Style, vamos lá, text, vamos ver se o text align funciona. E aí a gente toma o cuidado de fazer a indentação, né? Olha só. Detalhe, tá, pessoal? Vocês vão ver muito código aqui, porque eu tô criando tudo na mão, né? Não funcionou. Então, ó, vamos lá, vamos lá. Por que não funcionou? Deixa eu pensar aqui. Border 90, Ctrl S, Ctrl S. Não vou ficar perdendo tempo com isso não, galera, porque senão a gente perde tempo. Vamos tirar essa borda aqui para ver como tá ficando, né, o layoutzinho dela. Aí aqui a gente teria que colocar, inclusive a gente pode até tirar esse margem aqui. Vamos tirar esse margem aqui, margem right. Opa. Aqui, ok. Para ele ficar mais alinhadinho aqui. O que a gente pode... agora a gente vai criar um link aqui, tá? Um link aqui, a gente pode colocar também um style aqui para fazer um border solid. Vamos colocar um pixels e vamos colocar aqui cinza, né? Em hexadecimal. Tá, a gente tem a nossa tabelinha aqui. E aí aquele exercício de vocês lá, né? Olha aqui, tá um pouquinho feio aqui, ó. A gente pode inclusive pegar essa tabela e criar uma tabela dentro de uma célula, né? Para facilitar o nosso trabalho. Deixa eu fazer isso aqui agora para vocês verem como é que tem que dar certo. Vamos lá. TD, TR. Aqui eu crio uma nova TR. Coloco a minha TD aqui. CoSpan. CoSpan igual a 4, tá? E vamos fechar ela aqui. Aqui a gente cria uma nova table e coloca tudo aquilo lá que estava naquele espaço antes. Então, ó, nunca se esqueçam de identar. Olha só o poder da indentação, pessoal. Fica muito organizado. Agora sim, aqui a gente coloca esse parâmetro aqui, o style, né? Não tem problema se vocês não entenderem assim de cara, tá? Não tem problema, é só pra gente organizar melhor. Vamos dar um tamanho aqui para ela. Vamos colocar um width 100%, já que está dentro da outra tabela, né? Dentro de uma linha da outra tabela. Aí sim, agora ela ajusta, né? Aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver. Vamos colocar preto essa borda para ver o que acontece aqui. Né? E a gente vai dando continuação, segmento no nosso desenvolvimento aqui. Vamos fazer um margem aqui. Deixa eu ver se funciona dentro do CSS, da tag style. Margem left. Vamos colocar uns 30 pixels. Vamos ver se funciona só para afastar aqui da margem, que eu não estou gostando disso.
30 pixels, vamos colocar 50. Tá, ela vai afastando um pouquinho. Só pra gente visualizar melhor, tá, pessoal? E a gente pode fazer o seguinte também, ó. A gente pode fazer dar um padding aqui nessas linhas, tá? Vamos pegar a linha do nome do aluno, a gente vai padding top, padding bottom, já tem. Então tá só com 10 pixels, mas a gente pode aumentar depois se for o caso. Agora, pessoal, ó, se a gente não quiser esse editar aqui, esse botãozinho editar, a gente pode fazer com que o link se torne uma chamada para fazer a edição, né? Numa outra página, né? Por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer? Muito simples. A gente pode fazer vamos fazer a indentação aqui para ficar melhor de vocês verem. A gente pode criar um link aqui, href. Vamos colocar aqui. Vamos lá, vamos dar uma tabulação aqui. Aqui a gente coloca um /A e aqui um cerquilhazinho, né? Vamos lá ver o efeito desse negócio. Tá, virou um link. Aí agora a gente trabalha ele, né? De acordo com a nossa... ficar melhor, né? Esteticamente. Vamos lá então, ó, ele ainda tá com a cor muito feia, vamos pôr um color nele. Um color... vamos deixar ele preto. Ou então a cor mais clara, tá? Não tão preta. Vamos fazer aqui um paleta de cores HTML. Vamos lá, podemos colocar uma cor que não seja preto, mas aproximado do preto, né? Um cinza bem escuro. Ó, a gente pode colocar, por exemplo, esse cara aqui. Gente, tudo isso, né? Com o passar do tempo, vocês vão pegando, vocês vão entendendo as cores, vão perceber que os textos ficam mais assim... a questão, né, do padrão visual, né, para a pessoa não se cansar também olhando, né, fica muito menos chamativo também, né. Vamos colocar uma cor mais clara um pouco, um cinza bem escurão. Vamos ver qual que é aqui. Ó, já ficou um pouquinho mais fosco, né? Ficou um pouquinho mais fosco. Vamos colocar agora cadê? Vamos colocar um comportamento, né? Vamos colocar aqui agora dentro do head aqui um style, né? Eu quero dizer que todos os meus links, quando eles estiverem com o mouse em cima, né? Eu quero que o text decoration deles seja o underline, tá? Vamos lá ver se isso funciona. Já atualizei a página e não funciona. Vamos ver por quê. Vamos dar uma classe aqui para ele, porque aí fica melhor da gente testar. Vamos fazer um class link. Vamos lá no CSS e ponto link over text decoration. Ainda não está funcionando. Underline, deixa eu ver, ponto link, ponto over, não está funcionando, por quê? É assim mesmo, over,
underline, underset. Vamos ver. Não sei por que não está funcionando, mas a gente descobre. Underline. Vamos lá, ponto link. Deixa eu ver se tem alguma definição para cá. Ah, tem, pessoal. Tem uma definição para cá. Tem uma definição para cá. Vamos deixar com a ponto link over. Então a gente coloca o ID. Vamos ver. Pessoal, é porque aqui, ó, são links também, né? Então, eu tenho que mexer nisso aqui com o tempo, para ganhar tempo a gente não vai ficar preso nesse detalhe aqui. Deixa eu só voltar uma cor aqui, porque tá me incomodando. Mas depois a gente mexe nisso. Deixa eu só voltar essa cor aqui para vocês verem como é que fica. Como é que vai ficando, né? Uma página de um sistema, né? Que mais poderia ser interessante manter aqui? Provas. Uma coluna de desempenho também, né? Por exemplo, a gente pode ter uma ação aqui. Ah, tá, pessoal. Aqui, ó, vocês teriam que repetir tudo isso aqui para os outros alunos, né? Não vou fazer isso agora, não. Eu vou só trabalhar numa outra opção aqui, que é mais um botão, né? Que seria, por exemplo, notas, tá? Então, olha só, a gente teria aqui um botão editar, um botãozinho de notas, e aqui a gente repete para todos eles. Aqui, notas, aqui também notas, e aqui também notas. E um pequeno detalhe, pessoal, que ainda não foi passado para vocês, mas nós vamos trabalhar isso bastante em back-end, é o seguinte. Cada botãozinho desse aqui, cada grupinho de botão vai ser um formulário, né? Vocês estavam acostumados em fazer somente um formulário por página, né? Mas vão ter páginas aqui que a gente vai trabalhar dezenas de formulários, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha só, a gente poderia ter dentro desse TD aqui, ó, vamos pegar o primeiro nome aqui, ó, do Adriano. Aqui nos botões, a gente poderia ter um formulário aqui, ó, form, né, /form. E aqui a gente poderia passar os valores nos botões, tá? Ó, aqui a gente pode ter um action. Vamos colocar aqui http google.com, só para a gente ver que funciona, tá? F5, ó. Então, se eu clicar, ele vai para o Google, tá? Se eu clicar no de baixo, não vai. Por quê? Porque eu ainda não coloquei o formulário. Mas isso aqui é importante, porque cada formulário vai passar, por exemplo, um número identificador de matrícula, né? Parâmetros que vão fazer eu fazer edição, né? Ou então visualizar as notas, por exemplo, desse aluno, né? Enfim. Então, ó, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que cadastrar a form aqui em todos esses botões aqui, tá? A questão é, na programação, né, quando vocês estiverem vendo uma programação de computadores, uma linguagem de programação, tudo isso aqui vai ser gerado automaticamente, né, através de um for, de um while, né, vai trazer de um banco de dados, né. Então a gente está fazendo aqui meramente para trabalhar a habilidade de vocês, para fazer essa estilização, essa questão de telas, né. O que a gente poderia fazer mais aqui?
para ficar melhor visualmente, né? Vamos fazer... Tem uma coisa que está me incomodando também, que é os pixels do padding, né? Padding bottom. Vamos colocar 15 aqui. Vamos colocar 15 aqui. Então, ó, vamos copiar essa tag style e repetir nos outros. Vamos lá, nome aluno, matrícula, série. Não, não é essa aqui. Não é essa aqui, vai ser essa aqui. Então vamos fazer um padding top, 15 pixels. Só para a gente caminhar para o final, vou fazer um padding bottom também, 15 pixels, para ver como é que fica. Ok. Aí a gente tem que repetir isso aqui nas outras linhas para ficar uma coisa mais padronizada, uma coisa mais bonita, né? Vamos lá, vamos fazer agora no Adriano. Primeira linha? Sim, primeira linha do Adriano. Agora a primeira linha do Danilo. Aqui dentro. Ok. Vamos se acostumando, pessoal, que dá trabalho. Mas isso aqui tá dando muito trabalho porque não tá organizado lá dentro do CSS. Então, vendo aqui o tanto de código que eu estou colocando, repetição, essas coisas, não precisa disso, né? Basta colocar tudo dentro de um código CSS e as coisas se ajeitam, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma cor um pouquinho mais clara, de cinza. Pode ser essa aqui, ó. E aí a gente vai colorir as linhas, né? Para ficar mais fácil para a pessoa que está trabalhando com isso aqui. Então a gente vai vir aqui na TR do Danilo, né, que é o segundo aluno. Vamos fazer um style aqui. Background color, background BG color, background color e vamos colocar um. Vejam só como é que vamos fechar isso aqui. Ó, ele fica um pouquinho mais destacado, né? Mas não é esse cinza que eu quero. Quero um cinza bem mais claro. Vamos pegar esse aqui para ficar melhor para a pessoa visualizar, mas não assim, ela não pode ficar muito mais escuro do que o do título, né? Ó, ela tá mais clarinha. Aqui o título a gente colocou um cinza assim, vamos colocar um mais escuro, um pouquinho. Vou colocar esse aqui. Ó, tá tomando um pouquinho de jeito, né? Agora vamos colocar lá no Paulo. Vamos colocar aqui no Danilo já fez. Então vamos lá para o Paulo, né? Como se fosse uma linha tem e outra linha não, né? Então, ó, aqui no Paulo a gente coloca essa corzinha aqui também e fica mais, assim, um pouco mais harmônico, né? Aqui, ó, no lugar desses botõezinhos, a gente poderia ter link, né? A gente pode ter imagenzinhas menores, né? Não necessariamente precisa ter botões, né? E aí a gente vai estilizando, né, os nossos sistemas. E lá na disciplina de back-end a gente vai trabalhar mais essas questões visuais também, tá? Então, como que vai ser a metodologia lá? Primeiro a gente coloca a aplicação para funcionar, né? Os nossos scripts de programação para funcionar, e depois a gente vem passando a questão da estilização, né? Para a gente montar o nosso sistema, tá? E aí é claro que a gente vai trabalhar toda a questão de os formulários, né? Toda uma questão. Mas para isso eu estou pensando que a gente vai fazer pensando não, certamente a gente vai fazer um CSS para ajeitar melhor essa
essa questão da repetição de código, né? A gente vai otimizar bastante isso. Bom, pessoal, então era mais ou menos isso, né? Aqui a gente pode trabalhar vários elementos, né? Que a gente pode clicar, passar com o mouse, fazer uma graça, fazer uma mudança de comportamento, né? A gente já viu bastante coisa lá. A gente pode trabalhar essas questões de colorir ou não, né? Dependendo do que a gente fizer na página. Então, por hoje é só, né? A gente está finalizando a nossa parte estrutural, né, de páginas, né? Então, o que a gente viu? A gente viu que a gente tem algumas tags, né? A nave de navegação, né? Para a gente trabalhar os menus. Ah, falta uma coisa importantíssima, né? Eu vou ensinar para vocês agora, ainda dá tempo, a gente tem um pouquinho de tempo. Vou ensinar para vocês como que eu fiz aquele menu lá. Vejam só. Toda vez que a gente passa, né, o mouse, ele fica destacado e a gente percebe que é clicável, né? Porque aparece a mãozinha, né? E ele, vocês estão vendo que ele é uma barra colada aqui, né, no browser, né? Se a gente der, não vou apertar F11 aqui, senão vai travar a aula. Mas se a gente maximizasse essa tela aqui, a gente ia ver lá em cima, lá uma barrinha e tal. Então ele pode ter o comportamento de sistema mesmo, né? Não quando a pessoa entra assim e ela pensa assim, um site, é um negócio que está rodando na web. Não tem nada a ver, né? Não vai desmerecer o seu sistema porque está rodando na web, nada a ver. Mas você pode, por exemplo, fazer um scriptzinho que assim que a pessoa loga, ele já maximiza a tela e fica como se fosse aqueles sistemas de desktop mesmo, que você não vê nada. Você não vê o menu iniciar, você não vê esses detalhes aqui do browser, né? Você não vê nada. Você só vê a tela mesmo do sistema, né? E a pessoa aperta um ESC ali, ela consegue navegar no computador dela normalmente. Mas enfim, são detalhes. Vamos lá agora para a explicação do menu, tá? Como eu falei para vocês, olha só, aqui a gente tem um ID, né, no nav, e a gente tem uma lista não ordenada, né, dentro desse nav, né? E aqui a gente tem cada LI, ou seja, cada elemento de lista, a gente tem um link, que é nada mais nada menos que aqueles links lá que a gente está passando o mouse em cima, tá? Então eu joguei o CSS aqui nesse arquivo admin.css, criei um pequeno cabeçalho, né, para identificar quem criou, a data que foi criado, né, o e-mail de quem criou, enfim, para que outras pessoas que vierem a fazer manutenção ou alguma coisa futuramente possam entrar em contato, enfim, né, coisas que vão facilitar, até para nós mesmos. Então, olha só, esse admin.css eu fiz ele pensando na nossa estrutura, né? Olha só, eu joguei ele aqui dentro do CSS e seria um CSS para estilizar a parte de administrador, parte administrativa, né? Como a gente está trabalhando na página do usuário padrão aqui, né? Embora seja o usuário padrão, não interessa, não importa, ficou como se fosse a página de um professor, né? E um professor ele tem privilégio de administrador, né? Então só para esclarecer isso para vocês. Inicialmente, então, o que eu trabalho? Eu coloco um asterístico aqui, né, para falar que a margem e o padding é 0 ali no topo, quando começa o carregamento da nossa página, né, justamente para o menu ficar colado em cima e do lado, né? Eu defino também a família, a fonte, né? Vou dar fazer uma indentação aqui para vocês, para ficar melhor de ver, né? Então a primeira coisa é isso, né? E aí eu venho e digo que o meu ID, né? E o L que está dentro dele, né? Ele tem um padding, ele tem um margem, ele tem um background color, né? Que é aquela cor que vocês estão vendo lá, um vermelho bem mais escuro, né? Um list style none, que é
Quando você faz uma lista, tem aquelas bolinhas no início de cada item, né? Esse none aqui, ele tira aquela bolinha. O height, né, que é a altura, 45 pixels, né? Mas aí vai do gosto de cada um, né? Ah, detalhe, pessoal, ó, a gente, para fazer combinando aqui, ó, a gente poderia até ter pensado, né, em botões coloridos, né? Daqui, se der tempo, a gente volta e faz essa questão de colorir a tabela ali para ficar mais harmônico, né? Para ficar com as cores do sistema. Então poderia ser esse mesmo vermelho aqui para o título da tabela, enfim. E aí a gente pode usar da nossa criatividade para fazer isso. Voltando no código aqui, olha só, eu tenho o ID menu, né? Aí eu tenho o L e tenho o LI que está lá dentro, né? E eu falo que o display dele é inline, tá? Porque normalmente o display do LI, né, do L ali é uma lista. Uma lista é o quê? Primeiro item, segundo item, terceiro item, alinhados na vertical, né? Quando eu falo que o meu display é inline, eu falo que eu quero um alinhamento na horizontal. Então é importante ver isso. Aí o que eu falo? Dentro do meu nav lá, que é o menu, né, que tem o ID menu, deixa eu voltar aqui para vocês, dentro do meu ID menu, né, eu falo o quê? Que dentro da minha lista, dentro do meu LI, os links, eles vão ter um display em block, né, que são pequenos bloquinhos, né, pequenos bloquinhos, eles vão ter o background com aquela coloração vermelha lá que vocês viram. A color deles vai ser branca, né? Vai ser branca. Esse color aqui é a cor do texto. O text decoration vai ser none, ou seja, não tem um underline lá por baixo. Tem a altura também e tem a opacidade em 70%. Essa opacidade aqui em 70%, por que eu coloquei ela? Para que quando o usuário passar o link, vinha a opacidade em 100% e fazer esse pequeno destaque aqui, que fica legal da pessoa ver, né? Mas, enfim, isso aqui é gosto, né? Gosto não se discute, cada um tem o seu e vocês vão fazer conforme for melhor, né? E eu indico para vocês que vocês estudem bastante quando forem fazer os seus sistemas, né, o desenvolvimento de sistemas, para que vocês vendam coisas boas, né, para os clientes. Voltando lá no código, né, vamos lá. Quando o meu menu, né, ele tiver over, ou seja, com o mouse em cima, né, vai colorir com essa cor, a opacidade vai para 100%, né? A color, o texto, né? A cor do texto fica essa cor aqui, né? Cor branca. E aí a gente, enfim, faz essa diversificação aí com essa brincadeirinha aí com o nosso menu, tá, pessoal? Então, basicamente era isso, né? Então, questões estruturais, a gente tem o nav, a gente tem o session, a gente tem o footer, né, que está aqui para baixo, que fica a seção dos rodapés. Em vez de tabela aqui, a gente pode vir a trabalhar com divs, né? A gente pode trabalhar com divs. A gente poderia pensar também aqui, ó, pessoal, a gente pode ter uma tabela maior, uma tabela que engloba a página inteira, né? E ela dividida em duas colunas, né? Uma única linha e duas colunas. Por quê? Porque a coluna da esquerda ela poderia ter um menu na vertical também, né? Para facilitar para a pessoa. Isso aqui é mais questão de gosto mesmo, né? Eu prefiro trabalhar com os menus ali em cima, eu acho um pouquinho mais discreto, né? Tem um script que a gente pode fixar ele aqui em cima, a gente rola o conteúdo aqui para baixo, mas ele fica fixo, né? A gente faz isso com CSS, com JavaScript também, né? Muito tranquilo de fazer. Mas, enfim, eu poderia pensar que fosse uma tabela grande, né, que ocupasse aqui o meu para baixo aqui do menu todinho, né, e tivesse uma coluna mais ou menos aqui que ficaria o menu à esquerda.
E toda a outra coluna da direita ficaria a tabela, ficaria os outros controles, né? Que a gente fosse mexer no nosso código, no nosso layout, né? Então é só para vocês pensarem e refletirem quando forem projetar os seus sistemas, suas telinhas, tá? Agora vamos só fazer aquela brincadeirinha aqui da coloração para vocês verem como que fica, como isso é importante, né? Essa coloração dá nas nossas telas. Vamos lá, essa aqui, color. Vamos jogar essa cor aqui, vamos fazer uma... Agora vamos colorir o nosso texto de branco, né? Color. Vamos colocar branco aqui. Ó, aos pouquinhos vai tomando mais jeito, né? Que mais que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse peso da fonte aqui. Onde eu coloquei isso, hein? Ah, tem esse strong aqui, ó. Vamos tirar para ver se fica legal. Ó. Fica, não fica? Acho que eu vou manter, hein? Acho que eu vou manter. Agora a gente poderia colorir esse botão também, né? A gente pode fazer um background aqui, uma brincadeira com ele. Vamos dar um background aqui para esse botão. Vamos fazer aqui então um background color. Vamos colocar isso aqui. Um color para ele branco também, né? Porque vai mudar bastante o design. Vamos lá ver como é que fica. Ó, fica com essa borda meio esquisita, né? Mas aí a gente trabalha, faz a estilização, enfim, né? Tudo para seguir algumas coisas mais, digamos, estética, né? Estética, navegabilidade, que é outro conceito que foi trabalhado com vocês, né? Se a gente quiser colocar por exemplo, um green aqui, ó, para ficar bem assim chamativo, né? Opa, tem um botão ali que eu posso. Opa, não é isso não. Não é no color, né? É aqui. Para ficar bem chamativo, né? Para a pessoa ver que tem uma coisa, uma opção diferente. Olha só como é que se destaca na página, né? Então, enfim, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Pensem bastante nas questões de estruturação das suas páginas, dos seus sistemas, dos seus sites, né? A gente pode trabalhar muito com tabelas, a gente pode trabalhar com div, né? Div segue a mesma questão do CSS, né? Você vai ter uma largura, você vai ter uma altura, você vai ter borda ou não, você vai ter background, color, você vai ter o color que vai fazer a fonte a coloração da fonte, você vai ter peso da fonte, né? Se ela vai estar negritada ou não, você vai ter itálico, que mais? Você vai ter padding, você vai ter margem, você vai ter as positions, né? Se elas vão flutuar ou não, se elas vão aparecer em determinados lugares ou não, se elas vão ficar distante da margem direita ou esquerda, topo, embaixo, né? Então tudo isso dá para ser trabalhado nos divs, né? E segue aquela questão. A gente pode ter um div grande, né? Que a gente normalmente chama de container. Enfim, pode ser outros nomes também. A gente pode ter dentro desse div container, né, de conteúdo, a gente pode ter vários outros divs, a gente pode ter um div que, por exemplo, chama menu à esquerda, a gente pode ter um div que vai ser chamado de conteúdo principal, né, enfim, aí fica a criatividade de vocês, muito estudo, né, dedicação e vamos que vamos desenvolver nossos sistemas, né, tá bom? Então, fica por aqui o encerramento dessa disciplina de front-end e nos vemos na disciplina de back-end. Até lá!